Meu caro irmão e minha cara irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Muito obrigado a você que já está nos acompanhando nesse momento em que dedicamos um pouco do nosso tempo à oração e também à reflexão sobre o Evangelho. Estamos no tempo do Advento e, com a graça de Deus, todos os dias do Advento nós teremos essa reflexão. Teremos sempre a leitura, a oração do Ângelus, seguida de uma reflexão sobre o Evangelho do dia, desse tempo tão rico que é o tempo do Advento, nos convidando a nos preparar para o Santo Natal. E também, é claro, e com essa preparação para o Natal, renovarmos a nossa fé, vivermos mais próximos de Deus, mais unidos a Deus, nosso Pai. Iniciemos então o nosso momento de oração, rezando a oração do Ângelus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, nós vos suplicamos, a fim de que, conhecendo pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pelos merecimentos da sua paixão e morte, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. E que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Eu vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E digo a meu escravo: faze isto, e ele o faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu caro irmão, minha cara irmã, estamos iniciando a primeira semana do Advento e com as leituras do Advento, a Igreja vai procurar mostrar-nos os diversos aspectos da vida de Cristo, o sentido
da vinda de Jesus até nós. Hoje, o Evangelho quer nos recordar que Jesus veio para todos e que a fé é um dom gratuito de Deus, que Deus concede a quem Deus quer. E que, por outro lado, essa fé não existe sem a graça de Deus, sem um dom especial de Deus. E, ao mesmo tempo que a gente vai, então, refletir sobre esses pontos que eu mencionei, é interessante a gente parar e refletir nesse Evangelho. Podemos aprender tanto com ele. Temos aqui palavras que nos soam muito familiares, porque nós as usamos muito. O que chama a atenção nessa passagem, e por isso ela nos lembra que Jesus veio para todos, é que a pessoa que se aproxima de Jesus hoje para pedir o milagre, a cura do seu empregado, do seu servo, não era um judeu. Portanto, não era alguém que naquele momento pertencia ao povo de Deus. Nós sabemos que no Antigo Testamento, o povo de Deus ainda estava restrito a uma família, a família de Abraão, Isaque e Jacó, como Jesus fala hoje no Evangelho. Sobretudo, os filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó, deram origem às 12 tribos de Israel ou de Jacó. E então a pessoa pertencia ao povo de Deus pelo fato de ser descendente de Abraão. E aqueles que se uniam ao povo de Deus, de alguma forma eles começavam a fazer parte desse povo que estava num lugar delimitado. O culto tinha que ser feito em Jerusalém, Tudo girava em torno da cidade santa. O povo de Deus tinha, digamos assim, um contorno geográfico, um contorno também familiar. Mas Jesus vem exatamente para não só abrir, mas para destruir essas fronteiras. Esse povo que tinha essa limitação foi querido assim por Deus como uma preparação. Se nós tomarmos a Sagrada Escritura, nós vemos que a dinâmica da ação de Deus, ele vai sempre se restringindo a algumas pessoas para formar esse povo. Vai se falar mais em um dos filhos de Adão, depois em um dos filhos de Noé, depois Isaque tem 2 filhos, e aí vai se falar mais de Jacó, e daí vem a descendência de Jacó, os seus 12 filhos. Vai se fazendo uma redução, uma restrição para preparar esse povo. Mas quando Jesus chega, então acontece exatamente o contrário. Esse horizonte se amplia. O povo de Deus não é mais um determinado povo de uma família, de uma região do mundo. Ele se estende pelo mundo inteiro e ele se estende por todos os tempos, por todos os séculos. Mas quando Jesus aqui estava, quando ele veio, ainda não era essa a mentalidade. E por isso São Mateus registra esse fato para mostrar, mesmo aos cristãos do início da igreja, e muitos deles que vinham ainda do judaísmo, que o cristianismo, a salvação que Jesus nos traz, não está mais restrita ao povo judeu simplesmente. Esse homem é um romano, é um oficial romano. Ele trabalhava para o Império Romano, aquele império que nesse momento dominava sobre toda a região da Judéia, da Galiléia, de toda, vamos dizer assim, de toda a Terra Santa. E, portanto, era alguém que não deveria ser ouvido por Jesus, porque não pertencia ao povo eleito, ao povo de Deus. Mas ele se aproxima de Jesus e faz o seu pedido. Ele simplesmente manifesta a Jesus que o seu servo está doente. Ele não dá muitas explicações, ele nem diretamente de início faz um pedido, ele expõe a situação. E a resposta de Jesus é pronta. Mas Jesus sabe todas as coisas. Então Jesus de propósito fala para ele: eu vou à sua casa e vou curá-lo. Porque Jesus fala: eu irei curá-lo. E quando o oficial romano percebe que Jesus vai na sua casa, ele tem consciência de quem ele é. Ele não é do povo judeu. Os judeus não entravam na casa dos pagãos. Portanto, Jesus, por ser judeu,
se fosse seguir à risca a lei daquele tempo, não deveria entrar na casa desse homem. Então, o oficial romano se adianta e fala para Jesus: Senhor, eu não sou digno de que tu entres em minha casa. Mas ele não fala para Jesus não entrar simplesmente porque Jesus era romano. Porque senão ele diria: Senhor, eu sei que o Senhor não pode entrar na minha casa. O que ele faz é mais do que isso. Aquilo que os judeus não reconheceram, ao menos no conjunto, até agora, ele reconhece. Jesus não é um simples homem. Jesus tem uma missão especial. Jesus tem poderes que um simples homem não tem. E por isso ele fala para Jesus: dize uma só palavra e meu servo ficará curado. Ele reconhece o poder divino de Jesus, que podia curar o seu servo à distância. É o reconhecimento da divindade de Jesus. Portanto, esse homem romano tinha fé. Ele já pertencia ao povo de Deus. E como que ele tinha fé? A fé é um dom de Deus. A fé é uma virtude chamada teologal, porque ela se refere diretamente a Deus, juntamente com a caridade e a esperança, que são aquelas virtudes que nos colocam em ligação direta com Deus, vão além da nossa natureza humana. Por isso que eu não posso adquirir por mim mesmo nem a fé, nem a esperança, nem a caridade. São dons de Deus, são virtudes chamadas infusas, porque Deus as infunde em nós, elas são infundidas em nós no dia do nosso batismo. No caso desse homem, né, desse romano, ele ainda não era batizado, né? Então ele recebe a fé como um puro dom de Deus. Mas ele tem a fé. Tanto que Jesus fala: eu não vi uma fé tão grande em Israel. E de quem ele recebeu essa fé? De Deus. Exatamente, Deus concedendo ao romano o dom da fé, já está nos dizendo que todos podem crer, todos devem crer. Não é mais um povo, não é mais uma raça. E ler esse evangelho, agora no tempo do advento, nos recorda que Jesus vem para todos. Deus quer salvar a todos e Deus é capaz de salvar a todos. Quantas vezes nós podemos julgar uma pessoa e achar que essa pessoa não pode ter fé, essa pessoa não pode agradar a Deus? Deus pode tudo. E Deus não julga segundo o nosso critério, porque nós muitas vezes julgamos muito pela aparência. E Deus julga pelo coração e, mais ainda, Deus tem o poder de transformar o coração. E foi isso que ele fez com esse homem, transformou o coração dele, dando-lhe o dom da fé. E essa fé que o leva a dizer a Jesus que ele não merece recebê-lo em sua casa, é essa fé que o leva a dizer a Jesus que Jesus também não precisa ir até o seu servo, porque ele tem o poder de curá-lo. E ele lembra a Jesus que ele, como um oficial romano, ele obedece aos que estão acima dele, mas ele tem subordinados. E ele fala para Jesus: se eu digo para um servo fazer uma coisa, ele faz imediatamente. Se eu digo para um soldado executar uma ordem, ele executa imediatamente. Ele está dizendo para Jesus: o Senhor tem servos a seu dispor. Quem são esses servos? Os anjos. Deus muitas vezes age pelos anjos. E isso não é invenção nossa, basta abrir a Bíblia. Quantas vezes Deus intervém na história humana através dos anjos. Então, muitas curas, muitas graças, Deus pode levar a uma pessoa através de seus anjos, porque os anjos são seus servos, são seus ministros, estão ao serviço de Deus. E Jesus, então, diante da oração daquele homem, ele não vai até a casa dele, mas ele não deixa de elogiar a fé do oficial romano. Ele fala: eu nunca vi uma fé tão grande em Israel. Quantas pessoas em Israel observavam a lei de Deus? Quantas pessoas cumpriam os preceitos de Moisés? Quantas pessoas acreditavam? Mas Jesus fala que ninguém tinha uma fé tão grande como aquele que não era aparentemente do povo de Deus. Que lição para nós, né? Isso, meu querido irmão, minha querida irmã, serve para uma reflexão muito para nós agora, não é? Não basta simplesmente
nós estarmos dentro da igreja. Não basta simplesmente eu dizer que eu sou católico, que eu sou cristão, que eu acredito em Cristo. Não basta isso. Essa fé tem que ser traduzida na minha vida. Se eu creio em Cristo, eu tenho que agir como alguém que acredita. A oração se fundamenta na fé. Por que eu rezo? Porque eu creio, né? A oração nasce da fé. E ao mesmo tempo, por que eu creio? Porque eu tenho esse contato com Deus pela oração. Então, a fé tem que ser colocada em prática. Não basta a presença na igreja. Muitas vezes, uma pessoa pode estar na igreja há muitos anos, né? E de repente alguém se aproxima, alguém que talvez nem tinha muito conhecimento, muita formação, e essa pessoa se converte e ela começa a viver a sua fé de uma forma tão bonita que até causa vergonha naquele que já estava há muito tempo, né? Isso deve ser um incentivo para que nós possamos crescer na nossa fé e não ficarmos tristes e desprezarmos essa pessoa, né? Ontem o Evangelho nos falava que exatamente o tempo do Advento é um tempo de despertar, né? Acordar para Deus, despertar-nos para as coisas de Deus, também despertar para a fé. Que o exemplo do oficial romano nos leve a crescer na nossa fé. E para terminar, nosso tempo já está avançado, essas palavras do oficial romano são tão bonitas que a igreja pediu emprestado a ele e nos entrega essas palavras para que nós as utilizemos no momento da comunhão. Quando nós recebemos Jesus na comunhão, quando o Padre nos apresenta a Eucaristia, a hóstia consagrada, Jesus ali presente como o Cordeiro que vem para tirar o pecado do mundo, nós dizemos: Senhor, eu não sou digno, mas dize uma só palavra, né? As palavras do oficial romano: eu não sou digno. Que na hora que nós pronunciarmos essas palavras, no momento da comunhão, peçamos a Jesus que nesse momento nós possamos ter a fé do oficial romano. Que nós digamos com convicção: Senhor, eu sei que eu não sou digno. Tem hora que a gente pode falar as coisas da boca para fora, né? Que nós tenhamos essa convicção profunda: eu não sou digno, mas eu preciso. Eu não comungo porque é prêmio, não comungo porque eu mereço. A gente fala, logo lembra da música, né? Eu não comungo porque mereço, eu comungo porque eu preciso, porque a comunhão é remédio, é alimento, é força no nosso caminho, na nossa peregrinação. Ao dizer, portanto, essas palavras, que nós também tenhamos essa fé, que Jesus possa responder a cada um de nós no momento da comunhão. Quando nós dissermos juntamente com o oficial romano: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, que Jesus possa dizer: eu nunca vi uma pessoa que tinha uma fé tão grande naqueles que dizem que acreditam em mim. Que Jesus nos alcance essa grande graça, que a Virgem Maria, modelo de fé, nos ajude a viver assim a nossa fé em Jesus, que é o nosso Salvador, e assim nos prepararemos bem para celebrar o seu nascimento, para vivermos bem o tempo sagrado do Advento. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição, que celebraremos no início do mês de dezembro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Fiquem com Deus e muito obrigado pela participação de todos vocês. Deus os abençoe.